irmãos, vamos agora para a meditação na palavra em Lucas capítulo 23. Eu peço que você esteja, por favor, nesse momento pegando a sua Bíblia. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou desligar aqui o ar-condicionado, né, que eu precisei ligar, senão eu não conseguiria fazer essa live. Está muito quente aqui, irmãos. Só um instante. E esse barulho que você está ouvindo aí é do cortador de gramas. Aqui do lado, atravessando a rua, tem uma igreja católica que tem um gramado enorme e uma vez no mês ou uma vez a cada 20 dias vem aí a pessoa para cortar. E aí eu sei que amanhã vai ter esse barulho também, depois de amanhã, porque leva uns 3 ou 4 dias para cortar a grama toda. Mas mesmo com esse barulho, vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, como você sabe, eu não faço a leitura de todo o capítulo. Eu espero que você já tenha feito essa leitura, feito a sua meditação hoje bem cedo, ou então ontem à noite, e que você apenas acompanhe comigo aquilo que Deus falou mais ao meu coração para compartilhar com você. Amém? Então, quero convidar você a orar junto comigo nesse momento. Amado Deus, nosso querido Pai, somos gratos a Ti por essa oportunidade de meditarmos na Tua palavra, Senhor. E eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa meditação para a Tua glória. Pai querido, que já não seja eu, que não seja a minha carne, o meu intelecto, mas o Teu Santo Espírito nos guiando, Senhor, na meditação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Todos nós precisamos ouvir a Tua voz. Ensina-nos a Tua palavra. Ensina-nos, ó Senhor, o caminho santo que devemos andar para a Tua glória, Pai. Que venhamos, ó Senhor, nos arrependermos de todo e qualquer pecado e que estejamos nos convertendo a Ti de todo o nosso coração para a Tua glória. Amado Deus e Pai, nós assim oramos. Pai querido, eu Te peço, abre o nosso entendimento, abre o entendimento da nossa irmã Ana Paula, que disse que não estava compreendendo a Tua palavra, mas que ela venha, Pai, ter esse entendimento pelo Teu Santo Espírito para a Tua glória, Pai. No nome do Senhor Jesus, assim eu rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco para a Tua glória, Pai. E que toda oposição maligna seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, livra-nos daqueles que pensam que estão nos perseguindo, mas que estão perseguindo ao Senhor. E por isso nós os entregamos em Tuas mãos. Não os desejamos mal, que se arrependam, mas Senhor, Tu sabes quem irá se arrepender e quem não irá. Então tira o Senhor do nosso caminho, se não quiserem se arrepender. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Esse capítulo ele tem diversos ensinamentos aqui, poderíamos estar comentando muita coisa a respeito dele, mas o que eu não posso deixar de comentar e que eu preciso dar um destaque maior aqui é o momento da crucificação do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E eu quero então, portanto, fazer aqui a leitura a partir do versículo de número 32, que nos diz assim, Lucas capítulo 23, versículo 32. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com ele serem mortos. Este ele é Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai,
Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto fala muito ao meu coração, especialmente porque ele nos mostra que nós não somos salvos por meio das boas obras que praticamos. Com isto, eu não quero dizer que nós não tenhamos que fazer boas obras. Porém, amados, como inclusive nesta semana foi colocado no canal do Telegram da Igreja Bíblica Cristã, né, eu gostaria até de ler aqui para vocês o que foi colocado ali, um versículo de Lucas, foi colocado ontem, aliás, que diz o seguinte, vou até aumentar aqui, vejam comigo: quando fizerdes tudo o que vos for mandado, toda a vontade de Deus, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Com isto, o Senhor não está dizendo que é inútil aquilo que fazemos de bom. Não. São coisas que vão realmente ter um efeito prático, mas inúteis para a salvação, né? Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E quem realmente é convertido a Jesus não continuará fazendo obras más, mas estará seguindo o exemplo de Cristo e obedecendo aos seus ensinamentos. Estará amando o seu semelhante como ele nos amou. E este texto que nós lemos aqui, em Lucas capítulo 23, que nos mostra que um dos dois malfeitores que foi crucificado com Jesus, e o texto diz que um estava à direita de Cristo e outro à sua esquerda, um desses malfeitores, e é interessante dizer que a palavra traduzida em português como malfeitor significa praticante do mal, alguém que praticava o que é errado, o que é maligno. E eu costumo dizer, irmãos, que no Calvário toda a humanidade está representada nestes dois malfeitores. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aos olhos de Deus, amados irmãos, todos nós somos malfeitores, porque todos nós pecamos. E você sabe de quantos pecados nós precisamos para não termos a vida eterna com Deus? De apenas um. Um único pecado já nos priva da glória de Deus. Deus não compactua com pecado. E aquele que peca não tem parte com Deus. Um único pecado. Um único pecado. Com isso eu não estou dizendo que nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, nunca mais vamos pecar. Mas o que eu estou dizendo é que quando nós pecamos, nós não pecamos mais porque nós queremos pecar,
nós planejamos pecar, nós desejamos pecar. Não, a nossa carne, ela sim, ela quer andar na prática do erro, daquilo que é errado. A nossa carne quer pecar. Mas aquilo que Paulo chama em suas epístolas de homem interior, o homem interior, o nosso verdadeiro ser convertido a Cristo, não quer mais pecar. E é por isso que nós estamos numa constante batalha entre o espírito e a carne, entre a carne e o espírito. Porque no espírito não queremos pecar, mas a nossa carne quer pecar. E é por isso que temos que estar sempre nos voltando para o espírito, nos enchendo o nosso coração daquilo que edifica, da palavra de Deus, e nos fortalecendo em oração. Em oração. Aliás, o comentário que agora há pouco eu fiz da irmã que, escrevendo no comentário da live de ontem, né, ela pedia ajuda porque se sentia fraca, foi respondido por uma irmã, justamente orientando esta irmã que venha ler a Bíblia, que venha orar, e fazendo menção, se não me engano foi por uma irmã, e fazendo menção a Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como fazemos isso? Pela meditação na palavra e pela oração. Agora, com o coração quebrantado é que temos que ler a palavra de Deus, meditando na palavra. O que esta palavra me ensina? No que eu tenho que mudar mediante o que eu estou lendo aqui na palavra de Deus? Então, especialmente nos ensinamentos de Cristo, ensinamentos dos apóstolos que aplicaram o que Cristo nos ensinou nesse contexto da nova aliança, onde nós somos salvos pela graça por meio da fé. E a maior prova de que nós somos salvos pela graça é o texto que nós acabamos de ler. Eu não encontro melhor ilustração que esta, irmãos. A humanidade toda está representada nestes dois malfeitores. Todos nós somos maus. Como o próprio Senhor Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nos mostrando que aquilo que temos que pedir a Deus é o Espírito Santo, a sua presença em nós, que nos transforma. E isto só é possível porque Jesus fez a remissão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Por meio do sangue de Jesus, nós somos justificados dos nossos pecados. E é por isso que eu enfatizo aqui: a humanidade está representada entre esses dois malfeitores. E como se dá essa divisão da humanidade se os dois são malfeitores? A diferença está em que um deles creu em Jesus, se arrependendo de seus pecados, reconhecendo que Jesus é santo, que nunca pecou, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis e o nosso Salvador. E tudo isto fez aquele malfeitor que creu em Jesus, e já vamos ver isso aqui no texto. E o outro malfeitor endureceu o seu coração e não quis se converter a Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, não reconheceu que Jesus é o Senhor, que Ele é santo, que Ele é o Salvador. Então esta é a diferença. Toda a humanidade está representada naqueles dois homens, um à direita do Senhor e outro à esquerda. De qual lado você está? Do lado dos que se arrependem e confiam em Cristo, não em suas boas obras para a salvação? Ou do lado do outro, que não confia em Cristo para a sua salvação? Quantos são os religiosos que estão do lado errado, porque pensam que com a sua religiosidade serão salvos? Não confie na sua prática religiosa para a sua salvação. Orar é nossa obrigação. Ler a Bíblia é nossa obrigação. Fazer o bem é nossa obrigação. Nada disso nos salva, amados.
Somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo. E é porque amamos o Senhor que queremos meditar na sua palavra, que queremos conversar com Ele por meio da oração, numa intimidade maravilhosa que só é possível por conta do que Jesus fez aqui, que acabamos de ler. Se deu em resgate naquela cruz pelos nossos pecados, vertendo o seu sangue sem pecado para nos purificar de todo pecado e iniquidade por meio da fé nele. Se cremos realmente em Cristo, nós confiamos nele para a nossa salvação e descansamos nele. Não é porque eu não sou perfeito, né, que eu estaria condenado. Não, eu estou salvo, não por ser perfeito, porque não sou perfeito. Você também não é perfeito. Nós estamos salvos pela fé em Cristo, porque confiamos em Jesus para a nossa salvação e o amamos. E não queremos andar no pecado. E a certeza que eu tenho da minha salvação em Cristo, hoje, agora, porque eu tenho certeza que hoje, agora eu estou nele, então não falo do meu amanhã, porque isso é presunção, só existe o agora, irmãos. O que é o para sempre, senão um eterno agora? E agora eu estou em Cristo, agora você está em Cristo? Você está em Cristo? Se você está em Cristo, como esse malfeitor estava em Cristo, mediante o que ele disse ao Senhor, vejam só o que ele disse ao Senhor. E se você está em Cristo como ele, você está salvo em Cristo Jesus. Mesmo que você não seja perfeito. O que aquele malfeitor fez para ser salvo? Nada. Ele estava amarrado a uma cruz, ou talvez até pregado como o próprio Senhor Jesus. Nada ele havia feito para ser salvo, porque a salvação é pela graça, por meio da fé. E esse homem demonstrou sua fé, dizendo primeiramente ao outro malfeitor. Vejam comigo aqui no versículo 40. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então, em primeiro lugar, aquele homem teve o temor do Senhor. Você tem o temor do Senhor? Você realmente crê no que a palavra diz, que os olhos de Deus estão em toda parte e que de Deus não se zomba, porque cada um vai colher aquilo que semear? No versículo 41 ele prosseguiu dizendo, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele reconheceu que ele merecia estar morrendo daquela forma e que merecia o inferno. Você reconhece também que você não é digno da salvação e que nós somos salvos unicamente pela misericórdia do Senhor e que o que merecemos realmente é a condenação, porque somos maus? Talvez você diga, não, eu sou bom. Seja sincero, quantas vezes você foi mal em palavras, em ações, em sentimentos, desejando mal aos outros, pagando mal com mal, xingando alguém, falando mal de alguém por trás? Vamos ser francos, irmãos. Nenhum de nós merece o céu. Nenhum de nós, irmãos. A começar por mim, irmãos. Eu não sou melhor do que você, não. Todos nós só estamos vivos por conta da misericórdia do Senhor, como está escrito na palavra de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E este malfeitor, então, ele reconheceu que não podia salvar a si mesmo e que merecia aquela condenação. E ele disse, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este, se referindo a Jesus, nenhum mal fez. Nenhum. Ele reconheceu a santidade de Jesus. Você reconhece que Jesus é santo, que não houve na terra outro homem como ele, porque ele não somente nasceu sem pecado, mas viveu sem pecado e verteu o seu sangue puro sem pecado para nos redimir dos nossos pecados. Você reconhece isso? Aquele homem reconheceu. Isto é fé. Aquele homem teve fé.
reconheceu a santidade de Jesus. No versículo 42 ele disse a Jesus, Senhor. Ele reconheceu que Jesus é Senhor e disse, lembra-te de mim. Ele reconheceu que cabe a Jesus decidir quem é salvo e quem não é. Cabe a Jesus. Ele é quem separará os bodes das ovelhas. O Senhor conhece os seus. O Senhor conhece quem o ama. A palavra de Deus diz que quem ama o Senhor é conhecido dele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Você ama ao Senhor? Este homem amou o Senhor. E a prova de que ele amou o Senhor foi que ele defendeu o Senhor ali das acusações. Você defende Cristo quando vê que alguém está zombando dele? Você defende a sua fé? Ou você se envergonha de Cristo? O próprio Senhor Jesus disse que quem se envergonhar dele, o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando vier com os seus santos anjos no seu reino. E aquele homem então disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconheceu que Jesus é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Santo dos santos. E você o reconhece desta forma? Isto é ter fé em Jesus. Esta é a graça de Deus. Aquele homem era um malfeitor. Nada ele fez para merecer a salvação. No entanto, ele teve fé em Jesus e se converteu a Jesus. Foi no último momento? Sim, é verdade. Mas muito provavelmente foi na primeira oportunidade. Muito provavelmente foi a primeira vez que aquele homem viu aquele de quem ele apenas ouvia falar, Jesus. E se surpreendeu que aquele homem santo estava sendo crucificado ao seu lado e temeu a Deus. Temeu a Deus. E ali se arrependeu dos seus pecados. Evidentemente, num primeiro momento, talvez ele não soubesse quem estava ali sendo crucificado com ele, porque em outros evangelhos diz que os dois estavam ali zombando, mas de repente então ele teve um despertar. Talvez você no passado zombasse de Cristo, zombasse dos cristãos, mas em algum momento você reconheceu quem é Jesus. Pois saiba, este Jesus é o teu Salvador. Você não pode salvar a si mesmo. Eu não posso salvar a mim mesmo. E por isso foi que Deus, no seu grande amor, enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a prova disso foi a resposta do Senhor para aquele homem. Versículo 43. Como isso é lindo e maravilhoso. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E sabe o que faz com que esta frase seja linda, profunda e maravilhosa? Não é o paraíso, mas é o fato de Jesus ter dito que aquele homem estaria no paraíso com ele, como o Senhor Jesus. Amar o Senhor é querer estar com ele. Você quer Jesus? Ou você seria feliz no céu se Jesus não estivesse lá? Você ama o Senhor? Você quer o Senhor? Sabe o que significa amar o Senhor? Amar o seu caráter. Amar a santidade. Amar a benignidade, a bondade. Amar a mansidão, amar a humildade. Amar a verdade. Amar a justiça. Quem não quer ser assim, quem não quer ser santo, quem não quer ser verdadeiro, quem quer viver na hipocrisia, na falsidade, quem não quer andar fazendo bem, não ama o Senhor, não ama. Não ama. Está enganando a si mesmo. Amar a Deus é amar o caráter de Deus. É querer ser como Ele. Isto é a verdadeira fé.
e você tem fé neste Jesus, que tem estas características, ele é a verdade. A verdade. Por isso, quando Pilatos perguntou a ele o que é a verdade, Jesus se calou e olhou para Pilatos. Por que Jesus ficou calado? Porque, ora, Pilatos estava diante da verdade, perguntando o que é a verdade. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho da salvação. E este malfeitor acertou com esse caminho quando reconheceu que Jesus é santo, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. E você reconhece isso em Cristo? Que você esteja entregando a sua vida a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador para sempre. Eu quero fazer essa oração com você. Quero fazer essa oração com você. Porque Ele é o único caminho, irmãos. Não há outro. A palavra de Deus nos ensina em Efésios, no capítulo 2, que não é pelas obras que nós somos salvos, irmãos. Eu quero ler aqui com você. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A salvação. Repito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não para que sejamos salvos por elas, mas para que andássemos nelas. Jesus nos deu o exemplo do caminho que devemos andar. Exemplo de misericórdia, de compaixão, de perdão, mas também de verdade, de santidade, da prática da oração. E tudo isto não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Então, repito, pela graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras que praticamos, para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga, eu mereço o céu. Seria ridículo alguém chegar na presença de Deus dizendo, eu mereço estar aqui. Nenhum de nós merece. Toda a glória é de Cristo, a quem Deus deu o nome sobre todo nome e o exaltou soberanamente para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você reconhece isso? Reconhece que Ele é o Senhor? Reconheça isso agora. Eu quero também ler aqui o que está escrito em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, e em seguida nós estaremos orando. Romanos capítulo 3, se você quiser, não apenas abra a sua Bíblia, mas marque também na sua Bíblia. Amém? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Todos nós pecamos. E continuamos ainda pecando. Nós não praticamos mais o pecado, mas eventualmente, por mais que busquemos a Deus, ainda cometemos falhas. Quando não cometemos em ações, cometemos em palavras. Quando não é em palavras, são em pensamentos, imaginações, ou em sentimentos, guardando mágoa, rancor, desejo de vingança. Pecamos, irmãos. E eu não digo isto para que venhamos continuar na prática do pecado. O próprio Paulo, ainda em Romanos, explicou isso no capítulo 6. Ensinando sobre a graça de Deus, ele diz o seguinte, Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, ou seja, na prática do pecado, para que a graça venha a abundar? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Nós não podemos continuar no pecado se nós entendemos que foi por causa dos nossos pecados que Jesus precisou vir ao mundo, deixar a sua glória eterna com o Pai, para se fazer homem e sofrer em nosso lugar daquela forma terrível, morrendo morte de cruz. Se foi por causa dos nossos pecados, como poderíamos nós continuarmos na prática daquilo que fez o nosso amado Jesus sofrer? Nós não poderíamos mais continuar no pecado. E é por isso que não podemos, irmãos. Nós temos que nos enchermos do Espírito Santo para não mais pecarmos. E este é o segredo, esta é a chave. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, escreveu Paulo na epístola aos Gálatas, no capítulo 5. Andar no Espírito significa nos enchermos do Espírito Santo diariamente, para que cada dia venhamos pecar menos e mais agradarmos a Deus, para a glória de Deus. E, queridos irmãos, a palavra diz aqui também em Romanos 6, versículo 22, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto, ou seja, a consequência disso, da graça, para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele malfeitor teve que morrer. Sua carne teve que morrer, como a de todos nós um dia também passará por isso. Porém, irmãos, aquele homem estava salvo. A sua alma estava salva. O Senhor Jesus disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por que eu não disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso? Porque este que realmente não existe no texto original. Mas o Senhor não está dizendo, como alguns querem afirmar, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso no futuro. Alguns negam que o paraíso já exista. O paraíso existe, sim. E o próprio Paulo visitou o paraíso em arrebatamento de espírito, como a palavra de Deus revela em uma de suas epístolas. No entanto, existem aqueles que dizem que Jesus não estaria com aquele homem naquele mesmo dia no paraíso. Estaria sim. O Senhor não subiu até a presença plena do Pai, como revela quando ele se apresenta ressuscitado a Maria Madalena, né? Ele disse, não subi ainda para o meu Pai, mas ele subiu ao terceiro céu, ao paraíso, sim, aonde estão todos aqueles que morrem em Cristo, que partem em Cristo, estão neste lugar, que não é o Hades, chamado, traduzido como inferno, mas um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de descanso, sim, esperando o dia do juízo. Eu já contei aqui do arrebatamento de espírito que eu tive e que fui ter com meu pai, recém-falecido. Eu tinha dúvidas da salvação dele. E o Senhor me levou até ele, me fez subir. Passei por nuvens assim, me pareciam ser nuvens, e eu entrei num lugar todo iluminado, onde não se podiam ver as paredes, e o meu pai ali estava adormecido com vestes brancas. Quando eu entrei, ele acordou e me abraçou. E aí o meu espírito voltou para o meu corpo. Isso foi um arrebatamento de espírito, foi real, não foi um sonho. Esse terceiro céu chamado de paraíso existe, e aqueles que partem em Cristo estão em paz, e no meu entender, descansando, com vestes brancas, aguardando no Senhor. É o que eu entendo. Se você pensa diferente, eu já disse aqui que em termos de escatologia, aceitamos opiniões contrárias, tá? Mas com base na palavra é o entendimento a que tenho chegado. E até com base na experiência que eu mesmo tive. Agora, irmãos, nunca nós encontramos Jesus dizendo em verdade hoje, né? Ou em verdade te digo hoje. Sempre depois do Senhor dizer em verdade, vem a verdade a respeito da qual o Senhor se refere. E quando o Senhor aqui diz em verdade, ele declara, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E repito,
O que faz disto ser uma boa nova não é o paraíso, mas o fato do Senhor ter dito: estarás comigo. Você quer estar com Cristo? Você ama o Senhor? Você ama o caráter de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Eu quero Deus como meu amigo para toda a eternidade. E você? Essa é a questão. Se você quer e você nunca fez uma oração entregando sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu convido você a repetir comigo esta oração agora e confiar que a partir desse momento você está salvo em Cristo Jesus. Agora é importante que você procure irmãos da mesma fé. Eu tenho certeza que se esse malfeitor não tivesse morrido naquela cruz, ele teria se unido aos demais discípulos de Cristo e estaria congregando com os demais irmãos em Jerusalém. Você quer congregar? Porque quem ama Jesus ama estar na companhia daqueles que também amam a Jesus. Então, se este é o seu caso, eu incentivo você a escrever para o nosso e-mail quero@congregar.org. Escreva para o nosso e-mail dizendo por que você não está congregando. Talvez hoje você esteja se convertendo a Cristo. E onde você mora, e nós vamos ajudar você a encontrar uma igreja bíblica ou a formar uma igreja bíblica na sua cidade para você congregar. Não esqueça de deixar o número do seu celular com DDD e dizer o nome da sua cidade. Repita o nosso e-mail, quero@congregar.org. Hoje é o dia da sua salvação em Cristo Jesus. Porque hoje você reconhece que não pode salvar a si mesmo. Talvez você tenha sido um religioso por toda a sua vida e tenha tido esse peso de religiosidade durante toda a sua vida, pensando que você seria salvo pela prática religiosa que você estava se obrigando a fazer, achando que seria salvo pela prática da caridade, ou mesmo pela prática de ler a Bíblia, de orar. Não, irmãos, ainda que façamos isto tudo é a nossa obrigação. Somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. E a prova é o texto que nós lemos em Lucas 23. Aquele malfeitor passou a vida toda praticando o mal. Mas na primeira oportunidade que teve, quando reconheceu que Jesus é o Cristo, ele se converte a Jesus e reconhece que a sua salvação dependia de Cristo se lembrar dele. E Jesus Cristo, que é amor, disse àquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que o amam, para aqueles que nele creem, como único Senhor e Salvador para sempre. Se você assim crê e quer me acompanhar nessa oração, repita comigo, colocando a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de meu único Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que pratiquei o mal ao longo da minha vida, através de ações, de palavras, de pensamentos, de sentimentos, e de por muitas vezes eu ter me omitido de fazer o bem, sabendo que eu poderia fazê-lo. E assim eu também pequei contra ti. Reconheço, ó Deus, que contra ti somente pequei. Ainda que eu tenha feito mal ao meu semelhante, eu estava ofendendo o Senhor, que não quer que eu pratique o mal e que não me fez com este propósito. Senhor, eu me arrependo de todo o pecado e me arrependo de todo o meu coração. Eu te agradeço porque a tua palavra me fez entender isso, mediante o teu Espírito Santo, que me convenceu dos meus pecados e que me convence de que só em Jesus eu sou purificado de todo pecado, pela justiça que há em Cristo, e que me convence que se eu não me arrepender, eu entrarei em juízo, e desse juízo não terei como escapar. Então eu me arrependo, não por medo do inferno, não por desejo do paraíso, mas eu me arrependo porque eu te amo, Senhor.
Eu te amo, Jesus, e eu quero viver contigo para sempre. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por causa dos meus pecados. Foram os meus pecados que fizeram o Senhor sofrer. E eu me arrependo e te peço perdão. E te agradeço, porque sei que o Senhor é amor e está me perdoando. E eu te agradeço pelo teu perdão. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho amado para me salvar. E te agradeço, Jesus, porque o Senhor nos amou até o fim. O Senhor não retrocedeu e verteu todo o seu sangue pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Eu declaro que me arrependo de todo o pecado que eu tenha cometido e até mesmo de qualquer envolvimento com qualquer religião que não me ensinava o verdadeiro caminho da salvação. Liberta-me de qualquer reivindicação de espíritos malignos contra a minha vida e contra a minha família, por qualquer envolvimento com religiões contrárias à tua palavra. Liberta-me, Senhor Jesus. Tu disseste: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu confio no Senhor Jesus. Liberta-me também de todo vício, de toda prática pecaminosa. Liberta-me, Senhor, eu confio em Ti para minha libertação e vida. Liberta-me, Senhor, e purifica-me pelo seu sangue de todo pecado e iniquidade. Lava-me, Senhor, completamente e santifica-me no espírito, alma e corpo. Santifica-me, Senhor, porque eu reconheço e declaro ao Senhor Jesus Cristo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador para sempre. E eu te entrego a Ti, unicamente a Ti, ó Filho do Deus vivo, Jesus Cristo Nazareno, que verteu seu sangue na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu aos céus e que está à destra do Pai. Eu entrego a Ti a minha alma, todo o meu ser. Lembra-te de mim quando vieres no Teu reino. Lembra-te desta oração e salva-me, porque em Ti confio, e enche-me do Teu Espírito Santo, para que eu viva todos os dias da minha vida na Tua presença. Dá-me o entendimento da Tua palavra e livra-me daqueles que querem confundir-me. Ajuda-me a viver na pureza e simplicidade que há em Cristo Jesus, compreendendo que o Evangelho é simples e compreendendo que a Tua vontade é que eu viva nesta simplicidade que há em Cristo, confiando no Senhor para a minha salvação, e que isto seja para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Assim, Senhor, eu oro e Te entrego a minha vida. Cuida de mim e da minha família e salva os meus familiares, porque eu creio em Ti. Que se cumpra na minha vida a promessa de Paulo para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que os meus familiares sejam salvos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Assim oro e agradeço. Amém. E amém. E a Deus toda a glória. Amém.